Fala, meus amigos e amigas são paulinos, uma ótima quinta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do tricolor que joga nesta noite contra a equipe do Vasco, precisando de uma vitória para se afastar ali da zona do descenso. Estou trazendo um corte do Band Esportes, onde Arnaldo faz essa análise dessa necessidade de vitória e como a equipe vai fluir nesse período do Mundial de Clubes. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Tá aí então, o Dineno chegou, foi apresentado ontem, na verdade, no Morumbis. Exato. E já foi relacionado para o jogo. Teve uma temporada nada fácil no Cruzeiro, se machucou muito e tudo mais e tal. Pode ser que ele entre em campo, né? Assim, pelo menos no segundo tempo vai estar relacionado. E a chance de jogar não é pequena. Porque o São Paulo no banco, se você for reparar, vai ter poucos jogadores no meio para frente, como vem acontecendo, né? Não teve nenhuma recuperação de contusão de lá para cá, né, da última partida para cá. Os meninos já tinham voltado, né, o Henrique do Carmo e o Luca. Aliás, o Luca provavelmente vai ser titular hoje. Mas volta o André Silva, que estava suspenso, da posição do Dineno, mas com tantas ausências, Luca, Oscar, Caleri, tal, Ferreirinha, ele vai para o banco, tem até chance de entrar durante a partida conforme for o andamento. O Dineno, por exemplo, ele estava no banco do Cruzeiro, no Cruzeiro e Palmeiras, né? Ele já estava em atividade, estava entrando aos poucos. Só que aí, né, o banco do Cruzeiro contra o Palmeiras não foi utilizado. Por quê? Porque tinha o Gabigol. Então, na hora de trocar, né, tinha o Gabigol, o Bolassi, etc e tal. E aí o Dineno... Mas o Dineno já estava participando dos jogos do Cruzeiro. É uma contratação muito mais para depois dessa rodada, né? Para a segunda parte da temporada. Acho que muito com o perfil Libertadores, né? O tipo de jogador que vai ser útil na Libertadores, jogador da bola aérea, jogador de presença na área e tal, um estilo mais parecido com o Caleri, embora nessa entrevista ele tenha tentado ao máximo evitar comparações com o Caleri, mostrando a devoção. O Caleri me recebeu, a camisa dele é 19, a do Caleri é a 9. O contrato dele é de 5 meses de empréstimo. Empréstimo, na verdade, cessão dos direitos por 5 meses, porque ele já não tem mais vínculo com o Cruzeiro. Se ele bater certas metas, ele fica mais um ano, renovação automática para o ano que vem. E aí ele vai concorrer com o Caleri. Agora ele não vai concorrer com o Caleri, né? O Caleri está fora até dezembro e ele pode ser uma dessas opções. Acho válida a contratação diante das circunstâncias. E acho que vai ser uma das poucas, se não for a única, do São Paulo na janela. E era a prioridade do clube desde que o Caleri foi constatado com ruptura do ligamento cruzado e já se tinha uma noção, uma certeza que ele não jogaria mais em 2025. Né? Então é uma reposição nos moldes que o São Paulo tem conseguido fazer contratações, né? Com os direitos liberados, sem pagar pela aquisição dos direitos, fazendo um contrato meio de risco com renovação automática com cumprimento de metas. É um pouco mais do mesmo que a gente está visto em 2025. Vamos colocar na tela aí o provável São Paulo, que vai encarar o Vasco no Morumbis. Deve ser isso aí, ó. Também não dá para fugir muito, porque não tem tanto jogador. Rafael, Cédric, Arboleda. Aí tem uma questão, Sabino ou Alan Franco? Por quê? Porque tem o Verratti no Vasco, o jogador que é bom pelo alto, o Sabino é bom pelo alto. E o Sabino jogou as duas últimas partidas. O Sabino jogou as duas, né? Jogou bem. E Enzo Dias. Alisson, que volta, estava suspenso, e Pablo Maia. E aí na frente não tem muito o que fazer. É Luciano, porque não tem Oscar, não tem o... Quer dizer, até tem o Matheus Alves. Voltou do Egito. Voltou do Egito. Depois o Vessone vai falar do Bidon, os caras que tiveram na Sub-20, né? Tiveram jogando amistosos no Egito. O Matheus Alves voltou, mas vai para o banco, né? Não treinou a semana toda, né? Por que o Cédric não o Ferrarese? Porque o Ferrarese também jogou a data FIFA, jogou os 2 jogos, né? Jogou os 2 jogos inteiros pela Venezuela, né? E aí na frente o Lucas Ferreira, não tem Lucas, então vai o Ferreirão. Do outro lado, Luca, o menino, ou o Wendel, dobra de lateral para a torcida do São Paulo dar pirueta e reclamar, porque a dobra de lateral, porque lateral, ou dobra lateral ou é sub-20. Dobra de lateral, dobra de lateral. Mandem aqui, né, no nosso chat um escrito dobra de lateral, gritando, dobra de lateral. Tô acostumado. Que nem a gente fala sobre, como é que é? Falem dos clubes. Fala dos clubes, Dobra de lateral. O Luciano, que é o que temos de meia,
É que, aliás, é o que temos, é o que o único que estava jogando alguma verdade, coisa nas exatamente. últimas partidas. E o André Silva, que pode, no meio do caminho, aí ser substituído pelo Dineno. Perdida. Rodada perdida, ninguém tá muito aí e tal. São Paulo precisando fazer pontos, era bom ter uma pressão, mas não. Para você ter uma ideia, só 15 mil vendidos antecipadamente. Acho que a pior parcial do São Paulo é bem provável que seja o pior público do ano. O pior público do ano é São Paulo e Ponte Preta, aquele jogo do Paulista que não valia grande coisa, foram 22 mil pessoas. Não vai ser maior que isso, mas o São Paulo e Ponte Preta, 22 mil pessoas, só foi maior do que o público de abril de 2023, São Paulo e Puerto Cabello. Você lembra desse? Sim. 16 mil, que foi o dia que o Ceni já estava demitido. Sim. Ele entrou lá para um jogo da Sul-Americana tal, que deu 16 mil. Então vai dar mais de 16 mil, mas provavelmente vai ser o pior público desde abril de 2023, foi o jogo do Puerto Cabello. É isso, né, cara? Por quê, né, Vessone? Não era tão difícil, né? Imaginar um cenário com muita coisa contra, né? Então você, como diretoria, você tem que fazer esses movimentos de maneira antecipada, né? Pensar em tudo isso. Hoje era um baita, por exemplo, você poderia ter feito hoje, ó, comprou ingresso, seu companheiro Leva a namorada. Óbvio, né? vai na faixa. O Grêmio, por exemplo, vai fazer isso hoje lá e um setor no estádio e tal. Então era meio, ó, uma outra coisa que também precisa ser justo. Nós estamos falando de pior público, cerca de 20 mil. Cara, num cenário com o frio que está em São Paulo, nesse cenário de rodada perdida e tudo mais, olha, isso no passado era papo. Eu já vi jogo no Morumbi com uns 2, 3 mil, 4 mil pessoas. Eu vi um monte, né? mas é um cenário Mas diferente. você vê que já mudou nesse sentido. O pior já virou 20 mil. Então, claramente, já é um torcedor que, com o lance do metrô perto, ali mais próximo Mas e tal. você mesmo fala, para São Paulo, Palmeiras e Corinthians, hoje, com a demanda, com a situação um pouquinho, ter menos de 30 mil pessoas no jogo é um vexame. É, sim. De forma concordo. de organização, né? O Corinthians, por exemplo, não dá menos de 30 mil há quase, sei lá, uns 3 anos, 61 jogos já que não dá Ficou menos. muito tempo dando 40. Nos últimos, sei lá, 40 deu 38 vezes acima de 40 mil. Então, isso colocado, acho que a diretoria vacila nesse sentido, era uma baita oportunidade para levar gente que até nunca consegue ir, põe ali um preço bem baixo, faz aqueles preços como faz para o sub-20, às vezes tem uma decisão que você põe lá R$10, R$15, era um atrativo para todo mundo poder ir ao jogo. Você percebe que do meio para frente, eu acho que o meio tá, você tem ali o Luciano, mais Pablo, Alisson, me parece ali ok, a defesa também me parece uma defesa bastante segura, o que o São Paulo tem, o problema realmente é lá na frente, dificuldade ali com os jogadores que tem. A contratação do Dineno, por que eu gosto dela? Primeiro que é um custo, na teoria, baixo, né? Você não gastou de direito econômico, nada. A outra, você vê o cara falando 30 anos, ele chegou, eu imagino que ele não vai precisar de adaptação. O cara jogou no México, no Equador, na Argentina, 30 anos, já estava no país, já sabe como é o nosso calendário e tudo mais. Me parece aqueles caras que vai vestir a camisa e vai jogar. Se vai jogar bem ou não, a gente já não sabe. Mas não é aquele caso do Caí, vai ter que se adaptar de novo ao país, ao clube, à cidade, ao calendário, às viagens. Não me parece ser um caso. E outra coisa que eu gosto no contrato, se ele bater as metas individuais, ele renova por um ano, porque, como já teve a rescisão do Cruzeiro, é quase que o seguinte, é ele por ele mesmo, é ele pela família dele. Perfeito. Isso eu gosto muito, do tipo, ele sabe que ele vai ter que se cuidar, se concentrar, ir para os jogos, ficar à disposição, meter gol, para poder garantir mais um ano de um bom salário num grande clube para a sua família. Então, me parece ser um modelo muito interessante essa contratação do Dineno. Ô, Massa, acho que o Palmeiras é um bom exemplo, né? Quando baixou o ingresso, encheu. Mas o presidente Júlio Casares estava lá na Champions, né? Então imagina que ele ia se preocupar com um jogo desse. Isso é uma falha, não é só no São Paulo, isso é uma falha geral. O Corinthians não se preocupa com isso porque a Arena lota todo jogo, mas mesmo assim, às vezes, eles pensam
em alguma coisa diferente. O Palmeiras caiu na real, que bom, né? Vamos ver como vai ser depois, na volta, né? Se a política de preços vai se manter assim. Acho que tem momentos e momentos, tem horas que o preço tem que ser um pouquinho mais caro, mas na realidade que a gente está vivendo no Brasil é difícil alguém poder levar 2 pessoas no estádio e pagar R$200 o ingresso cada um. Só isso são 400, né? Tem muita gente que vem da grande São Paulo, vem de fora, quer comer e tal. Tem que ser um evento muito especial para o cara gastar R$500, R$600 num jogo de futebol. Está claro isso, mas o São Paulo segue a sua dissociação da sua comunicação, da sua diretoria com a sua torcida. O Dineno é uma boa contratação, dentro do padrão. Me preocupa só, já disse ontem, vou repetir, a volta de um jogador que teve lesão de LCA, lesão no cruzado, de joelho. O protocolo médico indica que o índice de lesões musculares nesses atletas é grande. Não é todo mundo, não são todos os atletas que sofrem com isso, mas quando você tem índices grandes, é uma indicação, é um indicativo. É preciso ter calma e cuidado com ele, para que o São Paulo não perca também o dinheiro contundido. Como vai ter a parada agora, né, esse o jogo e vai ter a parada, acho que é bom para o São Paulo condicionar também o dinheiro para que ele esteja apto para quando chegarem os 8 jogos por mês, que aí é guilhotina, calificina. Você pode escolher qual é a expressão que você deseja usar, né? A gente fala muito dos 4 que estão lá no Mundial, que em tese vão voltar em dificuldade, mas também tem o outro lado, dependendo do que os clubes estão programando para a parada, você pode voltar pior, os outros vão voltar em ritmo, quer dizer, não vai demorar muito também o Mundial para todo mundo lá, imagino, oitavas, quartas de final talvez, e aí volta, e se todo mundo voltar, acho que devia startar o brasileiro antes do previsto, entendeu? Não pode, não tem. Não pode porque deu folga. Tem clube que deu folga. Não só não pode porque também não tem uma trava da FIFA, não é? Não tem. Pode. Se quiser ter campeonato, pode ter. Não, quer dizer, vamos lá. Não é como a data FIFA, isso que eu quero dizer. Não sei. Boa pergunta. A Série B tá rolando, Série C, Série D. Boa pergunta. Depende de cada... Não, mas a Série Liga, B, né? Série C, Série D, mesmo quando tem Data FIFA data rola. FIFA, roda. Rola. Eu acho que talvez... O que não tem nos países europeus é porque eles estão nas férias. Eles estão de férias, né? Senão, acho que talvez teria. Eles estão nas férias mesmo. Então, calhou de Mas, ter. enfim, mas não dá também para fazer isso. Foi injusto, porque os outros clubes que não têm nada a ver com isso se programaram para voltar na data certa. Também a Várzea é melhor que tudo isso, né? Agora, eu gostei do time do São Paulo, que tá em campo, principalmente do meio campo. Vamos ver se o Pablo Maia retoma aquilo que ele tinha mostrado antes da contusão. É normal também para quem está voltando demorar um pouco para voltar, para jogar. Acho que o meio-campo do São Paulo vai ter um papel fundamental para enfrentar o Vasco. O modelo Diniz a gente sabe como é. Vai ter que ter pressão alta, forte, por isso não escalaria o Wendel, escalaria o menino do sub-20, para que ele tivesse pulmão para encarar a saída de bola do Vasco, né? O Luciano também é o cara para isso. O André, apesar de ter o corpanzil grandão, ele também entende isso, jogou, tem uma história, né, de competições internacionais nas costas, sabe como funciona. Então, se você não tem os seus principais jogadores, eu achei a escalação bem interessante. E eu escalaria o Sabino também atrás, justamente por causa do jogo aéreo, que pode ser alguma coisa a favor do Vasco, como o Vessa antecipou na questão do Verratti, que é um jogador que precisa de uma bola para definir, para fazer um gol. E é só também, né? O Vasco, né? Vocês estão muito pessimistas. Não, mas o Vasco teve um tempo aí, né? O Diniz teve um tempinho para treinar. Vai ser o Isso é Vasco... bom ou ruim? Não, acho que pro Diniz é bom, vocês não acham? Ele precisa, Ele né? precisa, né? Ele pede sempre. A questão é que talvez o Vasco só tenha esse período, né? E agora o outro, o do Mundial. Porque o Vasco está também envolvido em 3 competições, vai ter o playoff, então vai ficar mais da Sul-Americana contra o Del Valle. Não é simples. Eu acho que a gente podia fazer esse estudo, Arnaldo, a partir
sei lá, semana que vem e tal, de projetar. Estou trazendo aqui nessa imagem a classificação atualizada do campeonato. O São Paulo está na 13ª colocação com 12 pontos e o Vasco está na 15ª colocação com 10 pontos. Ou seja, um confronto importantíssimo para o tricolor. Jogando ainda dentro do Morumbi, precisa vencer e se distanciar dessa zona do descenso, onde estaria o Vasco muito próximo, Vitória. Ou seja, é confronto para ganhar. Estou trazendo aqui os últimos 5 jogos do Vasco, tanto Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. São 2 vitórias do Vasco, 2 derrotas e 1 empate. Esse empate foi pela Copa do Brasil, mas eles saíram vencedores nos pênaltis. Além disso, o último jogo pelo Campeonato Brasileiro, que foi contra o Bragantino jogando em São Januário, o Vasco saiu derrotado pelo placar de 2-0. E vamos trazer aqui agora os últimos 5 jogos entre São Paulo e Vasco. 4 foram pelo Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo venceu 2, perdeu 1 na temporada passada e 1 empate. Essa vitória pela Copa do Brasil foi na temporada de 2021. O São Paulo venceu pelo placar de 2-1 e no primeiro jogo havia vencido pelo placar de 2-0 e conseguiu a classificação. Diante do seu torcedor, jogando dentro do Morumbi, o São Paulo tem a obrigação de sair vencedor, até porque está pegando o Vasco, que está em situação muito pior em relação ao longo do tempo nos últimos anos e também nessa temporada. Ou seja, é obrigação São Paulo sair vencedor, apesar dos desfalques que cai muito o rendimento da equipe. Mas enfim, essas são as informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!